Deixa eu só Ela vai arrumar começar a aqui gravar. eu acabei de chegar. Tá. Angie, ora aí para nós, depois ela ora no final. Só que aí você vai ter que desligar, que senão vai dar eco. Tá, eu vou desligar aqui. Senhor Jesus Cristo, amado querido Rei, eterno Deus, poderoso Senhor, obrigada por essa noite, Senhor Jesus Cristo, obrigada por esse estudo que vamos realizar, Senhor. Que essas palavras possam ser guardadas e gravadas no nosso coração, Senhor Jesus. Para que nós possamos estar prontos, Senhor, para a tua volta e ser achados prontos, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, deixar o teu Espírito, deixar o Senhor Jesus lavar as nossas vestes, Senhor. E que nossas vestes possam estar puras, Senhor, e brancas para a tua volta, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que nós possamos pegar essas palavras, Senhor Jesus, como pedras preciosas, Senhor Jesus, e guardá-las, Senhor. E que nós não nos deixamos, Senhor, nos abater pelo mundo, Senhor, nos abater pelas dificuldades do dia a dia, Senhor, pelas coisas que são muitas vezes impostas a nós, Senhor, porque ainda moramos, Senhor, neste mundo, Senhor, ainda habitamos essa terra, Senhor. Mas que nós possamos lembrar que nós somos cidadãos do céu, Senhor. E nossa vivência aqui, Senhor Jesus, é apenas uma questão de tempo, Senhor. E obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está voltando, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque essa vida, Senhor, está se encerrando. Obrigada, Senhor Jesus, porque apesar das pessoas acharem que a Apocalipse é uma coisa ruim ou tenebrosa, não é, Senhor. É a tua vinda, Senhor Jesus Cristo, e o julgamento dos ímpios, Senhor, e o resgate da tua noiva, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor vai vir nos resgatar, Senhor. Porque é algo tão reconfortante, Senhor, é algo tão acalentador saber que o Senhor nos ama e nos amou e está vindo nos resgatar, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse estudo, Senhor, que o Senhor possa estar aquecendo os nossos corações, Senhor, e preparando os nossos corações como uma boa terra. Em nome de Jesus eu oro e clamo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos começar a nossa aula agora. Eu vou falar mais algumas coisas introdutórias, né? Talvez aí para dar tempo até algumas pessoas chegarem, né? É o seguinte, todo mundo tem a impressão que Apocalipse é uma sequência, é uma coisinha atrás da outra. Isso não é verdade. Quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu não sabia o que era. Né? E eu já expliquei o que é Apocalipse, revelação do que aconteceu com Jesus depois que ele foi para o céu. Então, tudo que eu tive de dificuldade, eu estou passando para vocês. Então, eu entrei numa mata com tudo quanto é bicho dentro, então eu tinha que capinar, cortar as lenhas, matar os bichos, limpar e pavimentar. Então, eu estou explicando para que ninguém tenha as dificuldades que eu passei, ninguém precisa sofrer, né? É sempre bom alguém pegar de onde o outro está para poder realmente a pessoa crescer. Você não precisa cometer os mesmos erros do seu pai, da sua mãe, e nem os mesmos erros dos seus pastores, certo? Você sempre pode pegar uma coisa para cima. Então, tudo que eu sofri de angústia, de aflição, de confusão, perguntando para Deus, é isso, não é aquilo, larga fora essa doutrina, pega essa, pega aquela. Então, eu fui buscando. Então, eu nunca me apeguei a uma ideia. Eu gosto de ser convicto, eu gosto de ser uma pessoa firme na palavra. Mas quando eu estou errado, eu abro mão. Eu estou errado, eu quero o certo, eu não quero ter opinião. Como eu disse, eu não quero ter cavalo de razão. Então, antes, eu não era nada, né? Aí eu passei a ser pós-tribulacionista, porque eu achava que tudo ia lá para o fim. Aí eu falei, pós, eu acho que matematicamente o meio dá certo, né? Aí fui ver, não estava batendo, aí o povo do pós-tribulacionismo é muito argumentativo, aí eu passei a me convencer do pós-tribulacionismo. Depois eu vi os sonhos da Erin, a Erin não era pós-tribulacionista, é pré-tribulacionista. Eu falei, mas como Jesus não está corrigindo ela? Como pode? Jesus, corrige ela aí, Senhor. Eu fiquei desse jeito. E aí você vai entendendo por que as pessoas dividem as coisas. Veja só, o maior problema da igreja, e vou repetir de novo, para vocês entenderem, para ficar com negrito,
O maior problema da igreja é não recorrer a Jesus diretamente para entender as escrituras. A paz, pastor Jones? É recorrer à teologia humana. O método teológico foi criado por Hermes Trismegisto, um egípcio meio místico que gerou as regras que depois o Platão e o Aristóteles geraram a lógica e a matemática. Se você aplica isso, você nada no campo do adversário. O diabo é lógico, o diabo sabe calcular coisas com antecipação da racionalidade humana. Então, Deus jamais poderia cair no cesto do diabo. Ninguém pega no braço de Deus e diz, faz isso primeiro, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Não existe isso. Isso é coisa de gente maluca. Isso é coisa de gente religiosa judaica, que acha que comanda Deus com mandamentos inventados, e coisa de gente idólatra, de igrejas idólatras, que pode ser católico, evangélico, qualquer uma outra. Religiões que acham que diz as coisas para que Deus siga as coisas, que Deus tem que fazer do jeito deles. Isso é perversão, isso é maldade, isso é coisa abominável para Deus, porque isso não glorifica a Deus, não respeita a santidade de Deus, não se submete a Deus, isso é satânico. Satanás quer sempre se antecipar a Deus. Ontem eu falei na live de oração que na hora da Santa Ceia, Judas enfiou a mão no prato, primeiro antes de Jesus partir o pão. E aí Jesus, aquele que há de me trair é o que vai enfiar a mão no prato. E Judas estava doido, apressado para sair correndo para entregar a Jesus, porque ele já tinha recebido as moedas de prata, ele enfiou a mão primeiro. Então, pessoas que querem manipular Deus, que são os nicolaítas, e manipular a igreja, são diabólicos, não são de Deus. Pode até se converter um dia, mas não são. Ninguém pode ter domínio sobre as coisas de Deus em hipótese alguma. Além da traição de Judas, o pecado de Judas é querer induzir Jesus a ser um rebelde revolucionário e pegar na espada, porque ele achava que se ele entregasse Jesus reagiria. Então Deus tem outros caminhos, outros planos. Então nós é que temos que nos submeter a Deus, não Deus a nós. E as chaves para você participar da volta de Jesus, além do arrependimento, né, do batismo, da fé na ressurreição, da fé que ele é Deus, é a rendição a Deus. Se você não se render a Deus, a sua carne continua viva e lutando contra Jesus. É a renúncia de si mesmo, que é você abrir mão da sua vontade para dar lugar à vontade dele, aí a morte do eu vai acontecer, e você fica santificado e a semente da serpente é esmagada, o bicho da carne é esmagado, certo? E ainda o amor de Deus, que é você conhecer o coração de Deus para praticar as coisas, não por medo de ir para o inferno, mas porque você o ama e quer agradar ele em primeiro lugar e amar ao próximo como você se ama. Então você tem que se amar, se perdoar, como se você não se perdoa, como você vai perdoar os outros. E se você não ama Deus, como você vai guardar o que ele pede para guardar? Então essas são as chaves. Cada coisa tem uma chave, ela abre uma porta e pronto, você já entra. A porta é estreita, caminho apertado. Por que caminho apertado? Porque vai ter que esmagar o homem, velho, a carne. Toda angústia, toda tribulação não mata você espiritualmente. Se você passar fome, ficar com desemprego, isso, aquilo, não vai te matar. Vai apenas tirar o velho homem, o orgulho, a carne, as coisas ruins, e você vai sendo purificado. E aí você vai abrir a dimensão espiritual. Aí tem chaves para você ser transformado. Eu já mandei a chave da transformação em vídeo para o pastor Jones, para a Gessiane, para a Angie, para todo mundo. A chave da transformação do nosso corpo celestial, vou dar a dica, orem a Deus. É a Santa Ceia. Tá? Eu não vou falar muito, porque senão vocês não valorizam. Se vocês não conquistar, vocês não valorizam. Certo? Então busquem, porque nem todos precisam morrer. A morte é uma coisa do restante do pecado, mas Jesus já nos tirou do pecado e ninguém precisa morrer. Só morre por quê? Porque ainda não está no tempo da transformação, certo? Ou então porque a pessoa não tem fé suficiente para ser transformado e arrebatado e precisa morrer para poder Deus tomar conta da situação.
É a mesma coisa quando você tem uma prova espiritual que você não dá conta. Jesus te carrega nos braços. Mas você pode andar, se você tiver fé suficiente, você pode andar. E fé é andar nas pisadas de Jesus. Fé não é fazer o que você quer. Fé é acreditar que ele tem o melhor e que ele está do lado de fora dessa matrix maluca que a gente vive aqui dentro. E que ele vai nos tirar e nós vamos entender a realidade, porque nem a realidade é o que a gente pensa que é. Como eu estava conversando com a Gessiane agora. Então, não precisa assistir filme Matrix, nada para saber o que é a realidade, mas só que no arrebatamento, que é a transformação da igreja, da noiva, a gente vai ganhar as dimensões que nós perdemos. Adão perdeu, Adão tinha comunhão com Deus, Adão conversava com Deus como uma pessoa conversa com outra. Essas dimensões nós perdemos, nós estamos na matéria, só que nós vamos recuperar. E Satanás não quer, porque isso mostra a mentira que ele trouxe para toda a criação de Deus. Tanto para os homens quanto para os anjos. Por quê? Porque eles querem ter o governo de Deus sobre nós e sobre a criação de Deus. E eles não têm amorzinho suficiente para sustentar o universo, eles querem destruir. Eles são destruidores, eles perderam a capacidade de fazer qualquer coisa pelo bem ou pelo amor. Satanás, ele viu que as trevas eram possibilidades e ele se tornou pai dessas possibilidades encarnando nele. E as possibilidades que ele pegou foram as más, porque as boas Deus já tinha usado, criado. Ele era um vigilante para não deixar as más entrar pelo reino de Deus. E ele quis fazer um reino paralelo. Por isso que quando você peca, você está escolhendo uma possibilidade ruim e Satanás tem o direito sobre você. Por quê? Porque ele se tornou o rei das trevas. O rei é dono daquilo que ele tem de reinado. É bem simples. As pessoas não vão no inferno porque são boas ou más, como diz o pastor João. É porque escolhem não amar a Deus ou escolhem ouvir o inimigo e aceitar o que ele diz, ou gostar das coisas que ele oferece, e não consultar o coração de Deus para amar a ele e gostar das coisas que Deus gosta. Por isso que Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás, você não tem consideração, você não tem prazer nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. Que são as coisas dos homens? Né? Sexo, luxúria, maldade, poder, essa coisa toda que vai tudo virar com massinha. Tudo. E conforme é o nosso coração, né, Deus forma aquilo que nós desejamos. Então nós temos que ter um coração puro, porque lá no céu nós vamos herdar as coisas conforme o desejo do nosso coração, porque é assim que Deus fez para ser. Então precisamos elaborar um coração cada vez mais puro, para desejar cada vez coisas melhores, para que as coisas sejam boas para nós mesmos, tá bom? Então é isso. Vamos aqui às igrejas, tá? Então nós estávamos lendo sobre a igreja de Esmirna, né, que foi a segunda. A primeira teve uma repreensão, um arrependimento, a segunda não tem repreensão, tá? Ela só diz que teve pessoas que afirmam ser de judeus, né? E não são, mas são de Satanás, tá? Porque uma coisa é você dizer uma coisa e a outra coisa é você ser de fato. Para você ser alguém de fato, você tem que se render a Deus. Não é a boca que faz você ser, é o coração rendido. Tá? Aí ele fala que essa igreja vai sofrer por 10 dias uma tribulação. Isso aqui pode ser uma profecia para uma perseguição, onde eles vão ficar presos por 10 dias entre uma festa e outra, porque tem uma festa que tem um intervalo de 10 dias, eu não me lembro qual é, depois eu posso pesquisar aqui, que eu sempre marco essas coisas, mas eu não guardo determinados esquemas, que tem 10 dias de separação de uma festa para outra. Pode ser que isso seja esse prazo, tá? Que Deus está falando. Ah, tá aqui. Dos pães asmos, deixa eu ver, não, é do mês 7, do primeiro dia do mês 7 até o 10º dia, é o dia das trombetas até o dia da expiação. Então, se é 10 dias de sofrimento, o dia das trombetas até o dia da expiação, significa o quê? Que o perdão que essa pessoa vai alcançar
Porque quando é expiado o pecado, a pessoa se transforma, morre a serpente. Eu tive um sonho que chegou um dia na Terra, que Deus mandou vomitar toda a serpente que está dentro de nós. Todo mundo vomitava a serpente, o mundo inteiro vomitava a serpente. E quando vomitava, era para pegar e esmagar ela. Era para, quando eu vomitasse ela da sua carne, era para esmagar ela. A minha serpente estava saindo pela perna, eu não sei se era da Enge também, eu vi a Enge e a serpente passei pela perna. Outros estavam vomitando. Aí teve gente que pegou a serpente e falou assim, não, essa é a minha natureza mesmo, eu vou ficar com ela. Engoliu a serpente de volta. E ali ela não tinha mais salvação. Ela morreu. Ficou seca que nem uma múmia. Então, esse sonho mostra exatamente isso. E vai ter esse dia, que é o dia do perdão, vai ter o toque das trombetas, isso é para quem ficar no arrebatamento, tá? Já vamos falar claro, que é para poder ninguém ficar achando que não sei o quê, que vai ter que passar pela grande tribulação. Só vai passar pela grande tribulação quem não se preparou como noiva. E a grande tribulação leva os convidados para a festa. Tá? Então preste atenção, a noiva não precisa. A grande tribulação leva os convidados para a festa. Então veja só, o que acontece? E nesses 10 dias, né, entre o dia das trombetas, que começar a acontecer as trombetas aqui na Terra, até o dia de receber o perdão, vai passar 10 dias. Pelo que está escrito nas festas, porque as festas é o calendário de Deus. Então essa igreja vai precisar resistir para receber esse dia desse perdão. Esses 10 dias. Eu não sei onde está essa igreja na Terra, se é aqui no Brasil, se é na África, se é no Afeganistão, se é na Índia, eu não sei o que, mas vai existir isso aí, porque é como uma profecia, né? Tá bom? Então nós temos que prestar atenção. Pode acontecer até conosco também, que estamos conversando aqui, a gente não sabe a hora que eles vão decretar aí uma perseguição, né? Porque é o começo da grande tribulação, não é a grande tribulação, depois vem o arrebatamento e aí vem a grande tribulação. Certo? Porque agora eu sou pré-tribulacionista, porque eu comecei a entender o que Jesus estava fazendo. Por que ele não corrigiu a Eren? Se ele fosse pós-tribulacionista, ele tinha corrigido. Tá? Tá certo? Então, ficar para a grande tribulação é tribular. Tribular é arrancar a casca. A casca é essa carne. O grão de trigo é o nosso espírito. Então, nós estamos colados na carne, precisa passar na pedra para arrancar. Se você for soltinho, se o grãozinho estiver soltinho, você, pum, sobe. Eu sempre estou falando isso, e eu sei que esse vídeo vai para outros lugares, e eu já contei o que vai acontecer no futuro, e eu estou aqui desfazendo o futuro através do que eu posso, através daquilo que Deus me dá a condição de fazer. Porque, por enquanto, eu estou tendo condição de fazer, depois não posso fazer mais nada. Certo? O arrebatamento está iminente. O tempo da graça vai encerrar. Quando o tempo da graça for encerrar, você vai ter que se oferecer em sacrifício a Deus, porque o cordeiro vai ser você mesmo. Porque aí você vai estar na grande tribulação e o anticristo, e aí você vai aceitar morrer por amor a Jesus, porque o anticristo vai vir com a marca da besta. Não precisa chegar a isso. Mas por causa da dureza dos corações, que não ouve, que não entende o que Deus fala. Quando a gente não entende uma coisa, a gente tem que falar assim, mas pera um pouco, não estou entendendo, me ajuda. Vai no joelho, quebra o coração, se humilha, faz aquela compressão psicológica primeiro, porque você começa fazendo uma compressão, Deus se vê que você se esforça, aí Deus vai lá e começa a conversar com você e mostrar nas escrituras, aí você solta aquela angústia que você mesmo criou para dentro de si, aquela contrição. Aí Deus começa a aliviar o seu coração e você começa a flutuar. Aí você começa a brilhar. Aí tem gente que não aceita, fica 1 segundo de angústia. Ah, eu não nasci para angústia. Gente, a angústia faz parte da vida. E a angústia é para soltar o que está errado. Se não fosse angústia, você não soltava. Se fosse tão alegria, você fica achando que você peca, está alegre. Você mata um, está alegre. Você rouba, está alegre. Você não tem contrição nenhuma.
E hoje está sendo pregado exatamente. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa é a regra do Alex Crowley que está em vigor no mundo. Ok? Então vamos lá. Agora vamos para a próxima igreja. Eu disse que ia dar uma volta aqui nessa igreja porque precisava falar isso, tá? Então vamos para a igreja de Pérgamo. Ô Senhor, me guia se eu estiver faltando alguma coisa, que eu não esconda nada. Em nome de Jesus. Peraí que eu quero ver se esse... Ó, e outra coisa, eu vou falar muita coisa que é diferente do estudo do Michael Rood, tá? Que eu não concordo com o Michael Rood, não. Mas por quê? Porque eu tenho outras coisas acrescentadas, né, do conhecimento de Deus, tá bom? Então eu vou comentar o dele e vou comentar o meu. Para Pérgamo. Autoridade. Escreva ao mensageiro da Kehilá em Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, ó, sempre ele entra a carta, vamos conferir aqui, ó. Ele dizendo quem é a autoridade que ele tem, aquele que há estrelas da manhã, isso estão tudo códigos, tá? Que você pode depois. Tem um elogio, a reclamação, o aviso, a promessa. A segunda carta, aquele que estava morto e viveu. Então, o que está faltando nessas igrejas? É exatamente o que ele está dizendo aqui no início. Né? Que a pessoa tem que saber que ele é o que controla as coisas, tem as 7 estrelas na mão. Né? Então, a pessoa está falhando em alguma parte que ele mesmo está dando a cura na própria carta, a promessa. O primeiro e o último, aquele que estava morto e viveu. Então, tem gente aqui que vai passar por situações difíceis e vai viver. Então, você tem que ver os encadeamentos que Deus tem aqui em cada um, certo? Tá bom? Então, a Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, essa espada vai servir para alguma coisa que está escrita aqui dentro da carta. Conheça as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satã, que é Satanás. Mas você retém meu nome e não negou minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vocês, onde habita Satã. Então, aqui vai ter uma figura que eu vou mostrar, que é onde está o trono de Satanás, que estava lá na Turquia, e foi levado para a Alemanha. Certo? Por isso que lá apareceu aquele cara do bigodinho, que não gostava de judeu. Porque o trono de Satanás estava lá. Então, veja só que as pessoas dessa igreja que estava lá em Pérgamo, né, que todas as igrejas estão na Turquia, ali na Ásia. São exemplos históricos, pessoais e temporais do tempo da igreja. Então, veja só, essas pessoas, elas não negaram a fé, mesmo vivendo num local terrível, onde o Satanás ali fazia muita coisa. E teve um cara chamado Antipas, que não é o Antipas Epifânio, aquele que era um rei mau, não. Esse Antipas aqui, Antipas quer dizer uma pessoa contrária às coisas. Ele foi contrário a essa coisa de adorar Satanás aí nessa cidade, e ele foi morto. É isso que ele está dizendo aqui, tá? É esse Antipas aí. Aí aqui tem uns comentários, né? Esse daqui, como é da vez passada, eu já li na aula passada, por isso que a aula ficou meia pesada, né? A aula passada vocês vão ver que eu já li. Agora vamos pegar aqui o 563. O comentário 563. Aqui está em Apocalipse 26, 14, 20. 6, 14, 21. Então, como é o próprio Apocalipse, eu não vou comentar, porque mais tarde a gente vai ver, né? Mas quando for um comentário escrito, eu vou ler, tá? Então, no 565 aqui, deixa eu ver. Espada de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde onde está o trono de Satã. Bom, aqui tem um comentário, então vamos lá. O edifício conhecido como o trono de Satanás era o lugar onde um grande número de crentes messiânicos foram executados publicamente no templo de Zeus. Isso aconteceu lá na Ásia. Em 1902, o edifício foi removido de Pérgamo e levado para Berlim, a Alemanha, 1902, antes da Primeira e antes da Segunda Guerra, prestem atenção. Pelo Kaiser Wilhelm II. O bigodinho, não pode falar isso aqui, tá? Usou o trono de Satanás como modelo estrutural para o teatro militar do Terceiro Reich, que ele construiu em Nuremberg. O trono de satânico original foi posteriormente trazido para a Rússia por Stalin, olha lá, onde matou muitos cristãos também, que mais tarde assassinou milhões de seus compatriotas. O trono foi devolvido a Berlim em 1958, depois da guerra. Então veja o trânsito que aconteceu nesse negócio. E para onde ele entrou, só fez miséria.
Mas eu tenho algumas coisas contra ti. Agora, essa igreja aqui, ela já tem repreensão. A primeira tinha, a segunda não tinha, só contava que ia passar por um sofrimento, e essa terceira tem. Eu tenho algumas coisas contra ti, que tens aqui aqueles que defendem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a pôr tropeço diante do filho de Israel, a comer coisa sacrificada aos ídolos, a se prostituir com prostituto no tempo pagão. E você também tem aqueles que defendem a doutrina dos nicolaítas, a quem ele odeia. Então, tem dois problemas aqui dentro dessa igreja. O que é a doutrina de Balaão? São todas as influências mundanas, que Balaão era um profeta falso, ele não profetizou nada errado, tudo que ele profetizou foi certo, mas ele fazia aquilo para ganhar dinheiro, certo? E ele era contra o povo de Deus, porque, embora ele não profetizou conforme o que o cara queria, ele profetizou conforme Deus queria, mas ele aceitou suborno. E ele disse para o Balaque infiltrar pessoas, mulheres prostitutas, pessoas que idolatravam e se prostituíam dentro do povo para enfraquecer o povo. É aquela tal de enfraquecer por dentro, dividir para conquistar. Então ele usou essa estratégia lá naquele tempo, está escrito no livro de Números, se você for ler. Essa história está lá no livro de Números. Então, o que acontece? Quando você olha essa carta, o que acontece? Dentro da igreja tem pessoas que são pagas, você não acredita nisso, eu não acreditava, que são pagas para derrubar a igreja. Quem paga elas? Uma vez, lá em São Carlos, um irmão que era porteiro contou para mim que chegou um cara na porta e ofereceu 100 mil reais, não sei quantos mil reais, para ele receber instruções do que ele deveria fazer dentro da igreja. Esse irmão recusou e contou para nós. Certo? Bruxos enviados, por quê? Porque nós atacamos as obras dele, porque onde tem uma igreja, eles não prosperam. O bairro deles não prospera, as coisas que eles querem executar não prosperam, então eles querem expulsar do bairro, eles querem tanto traficante como qualquer outra coisa, entendeu? Então, existem pessoas infiltradas. A igreja não pode ser, como é que fala, inocente nesse ponto. Toda a igreja tem infiltrado? Não. Ninguém está falando que toda a igreja tem infiltrado, mas que existe infiltrado. Em algumas igrejas existe, principalmente aquelas que se destacam mais, né? Que a gente acha que ali não vai ter, vai ter. Nicolaítas também tem. Não todas as igrejas têm nicolaítas? Não, nem todas as igrejas têm nicolaítas. Isso não é uma generalização. Mas existem pessoas que são dominadoras, que querem ser donas das coisas de Deus e do povo de Deus. E Jesus odeia. Então aqui tem o 566, que é Números, onde fala lá da parte de Balaão, e 2 Pedro 2,15. Deixa eu já ler lá 2 Pedro 2,15, que é para fechar esse comentário aí dessa parte, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. A gente fechar esse comentário aí. 2,15. Os quais, deixando o caminho de direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então ele ganhava dinheiro para profetizar contra Deus, tá? E aqui temos o Apocalipse, o nicolaísmo também, tá? O resto é tudo Apocalipse, só no 570 que tem Isaías, que depois a gente vai ler, tá? O que é Apocalipse eu não vou ler, porque depois a gente vai mencionar no assunto. Olha aqui, isso aqui é o templo do altar de Zeus, que está agora na Alemanha, tá? É isso aí, tá bom? Só para vocês saberem. Ainda está lá. Aviso, arrependam-se. Claro, se tem uma coisa errada, tem que se arrepender. Arrependimento, para uma pessoa que conhece a palavra de Deus, se torna bastante válido, né? Porque você tem os mandamentos, você já conheceu Jesus. O mundo, se você pegar uma tribo de indígena que não tem uma lei estabelecida, você não consegue contar para eles do que eles estão errados. A não ser que você conheça a cultura, saiba quais são os valores que eles carregam, o que é certo e o que é errado para eles, e você pode exortar o arrependimento para conhecer Jesus, né? Através do arrependimento. Mas aí, né? Cada povo é um povo, cada situação é uma situação, não dá para generalizar, mas toda pessoa que já conhece a Deus, se declara de Deus e faz coisas erradas, é digno dessa palavra, arrependa-se. Tá? Caso contrário, irei até você em breve, lutarei contra eles e contra a espada da minha boca. Então, falar para cristão, para ele se arrepender, não é errado, certo? Mas às vezes a pessoa está tão sufocada, ela já sabe que ela tem aqueles pecados,
E ela apenas precisa do amor de Deus, saber que Deus está perdoando ela, que Deus quer uma reconciliação, que ela chegue e se volte para Deus. Às vezes tem essa condição também, né? Porque o dever de se arrepender, não é porque você se arrependeu uma vez que você não vai se arrepender. Todo dia nós nos arrependemos. Precisamos nos arrepender. É uma postura, é uma postura. Só que tem vezes que quando você fala para alguém que é cristão, que está desviado, ela se ofende, né? Não era para se ofender, era para ele ter essa postura. Mas a gente pode também cativar a pessoa no amor, levar ele no amor, curar aquelas feridas, aquelas angústias e levar ele para confessar aquilo que está incomodando ele e ele retornar a uma vida de preparação, porque a consequência, né, não é para quem está falando, a consequência é para aquele que está praticando aquilo que Deus não se agrada. Por quê? Porque ele não está voltado para Deus. Porque toda a natureza humana é falível. Então Deus não vai querer que você seja perfeito, mas que você ande com Ele. É diferente você andar com Deus e ser imperfeito de que andar sem Deus e querer fazer a sua vontade e não precisar de um Salvador. Aí você está desgarrado. Deus manda sempre, né, alguém ou alguma pessoa, o próprio Deus, para reagrupar aquela ovelha desgarrada. Isso também acontece. Mas você se afastar de Deus e ser uma pessoa absoluta, achando que você não precisa de um Salvador, que você vai viver sua vida por conta própria, você está se enganando dentro da própria Matrix. Você está dizendo para você que a palavra de Deus não é verdade, que aquilo lá é tudo conversa, e que essa Matrix é assim mesmo, que nós nascemos para morrer, e um dia a gente volta aqui, ou sei lá como, aqui o negócio é assim mesmo, essa vida é definitiva. Não é, não é, não é, não é. Nós caímos aqui por algum motivo, e não é essa a realidade. Deus não é mau. Deus não ia criar um universo com assassino, com estuprador, com isso, de pronto propósito. Então, se existe esse tipo de gente, é porque alguma coisa aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado foi a queda do homem, quando ele aceitou a oferta da serpente. Se você não reconhece isso, você não se reconhece pecador. Se você não se reconhece pecador, você não se reconhece que precisa de um Salvador. Mesmo que a pessoa não conheça a história do Éden, tem pessoas que têm uma consciência de entender que alguma coisa está errada. E com essa consciência, ela procura ser mais ética. Ela procura melhores condições de vida, até chegar aos pés de Jesus. Acontece também. Então não tem regra, mas depende do como o coração enfrenta a própria vida. Não é? Promessa. Arrependam-se, por caso contrário, irei até você em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então agora você tem que ter ouvido. Ó. Tudo ele fala para quem tem ouvidos que ouvir ouça. Vamos olhar lá as outras cartas, né? Só para a gente perceber. Né? Aviso, né? Bom, aqui não teve. Quem tem ouvidos para dizer ouça, aquele que vencer não sofrerá a segunda morte. Foi a carta anterior, né? E a primeira, aquele que tem ouvidos ouça, ao que vencer darei para comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Quer dizer, então tem uma promessa aqui de vitória. Comer da árvore da vida é uma vitória, né? Da primeira igreja. Né? A vitória da segunda igreja é vencer a morte, né? Não sofrerá o dano da segunda morte. E a terceira aqui que nós estamos vendo agora é arrependa-se, comer do maná escondido e darei uma pedra branca, um novo nome escrito na pedra e ninguém conhece aquele que recebe. Então, tanto a doença, quanto aquela apresentação que Jesus faz, quanto essa promessa faz parte da cura para essa igreja. Tá? Ok? Porque o nicolaíta, ele arranca a identidade da pessoa, e aqui ele está dando a identidade de volta, que é um novo nome que a gente tem, que a gente recupera a nossa identidade espiritual. Preste atenção. Sempre tem aí, ó, pedra branca e cita novo nome. Então você vai vencer comendo maná escondido. Maná escondido quer dizer que os nicolaítas não deixavam eles comer a comida certa. Ou os que sacrificam aos ídolos não deixam ele comer comidas puras. Então está aqui a cura. Então preste atenção. Vamos lá. O que estava para trás, aqui, ó. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então significa que Satanás está tentando ameaçar eles com morte. E ele tem que ter a promessa de que não vai morrer. Então ele vence Satanás. Vamos à primeira. A primeira lá para trás. Darei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Qual era o problema da primeira?
Eles tinham os nicolaítas, né? Mas eles odiavam, então não tinha problema. Era a falta do primeiro amor. Então, para vencer o primeiro amor, né? Ele precisa se alimentar da árvore da vida. Certo? Tá vendo? Como Jesus está falando bem direitinho tudo aqui. Então, vamos para a próxima igreja. Então, nós estamos com Pérgamo e agora Tiatira. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. 570. O nome escrito na pedra. 570. Isaías 56, 5, 62, 2 e 65, 15. Vamos lá. É muito importante quando tem os profetas, para a gente linkar, porque Apocalipse, né, ele sintetiza todas as profecias. Então, 56, 5. Vamos lá. 56, 5 diz o seguinte: também lhes darei minha casa dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor que o nome de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Pronto, é uma promessa relacionada. 56, 5, né? 62, 2. E os gentios verão a tua justiça e todos os teus reis a tua glória e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Então, são versículos relacionados ao nome. 65, 15. E deixará o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Né? Então, as pessoas, nesse versículo aqui, está dizendo que vão abandonar os velhos costumes, os velhos nomes, a velha identidade maldita, né? Que houve um nome amaldiçoado, né? E seus servos vão ser chamados por outro nome. Ok? Então, tem gente que tem nomes amaldiçoados, né? Tiatira, né? Onde nós estávamos... Prenda branca. Tiatira. Essa aqui foi a... Deixa eu só me... Pérgamo, é Tiatira, né? Vamos lá para Tiatira. Escreve a mensageira das Kehilá em Tiatira, o filho de Jeová, que tem os olhos como chama de fogo e pés de bronze polido. Diz isso. Eu conheço tuas obras de justiça, amor e fé e serviço, a paciência. As últimas obras são mais do que as primeiras. Quer dizer, se esforçaram. Né? Essa é Efésio, Esmirna, pega a quarta igreja. É a quarta igreja, tá? Tá no meio da menorá. 3 para cá, 3 para lá. Preste atenção. Eu conheço tuas obras de justiça, amor e serviço, e a sua paciência são melhores que o primeiro. Então, eles cresceram espiritualmente. Reclamação. Mas tem algumas coisas contra você, que toleram aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza e ensina e seduz meu servo a fornicar e comer coisas sacrificadas ao ídolo. Então, o problema dessa igreja era prostituição, a prostituição espiritual e física, e moral, com ídolos, né? Prostituição espiritual é com ídolos, e prostituição moral é fornicação. Eu dei a tempo a ela para se arrepender, mas ela não quer se arrepender de sua fornicação. Existe o espírito de Jezabel de sua igreja, alguma mulher que é do tipo sedutora, que seduz todo mundo, que leva todo mundo para idolatria dentro da igreja, e Deus está reclamando aqui. Então aqui, ó, o que é a cura? Ó? Olhos como chama de fogo. Então o povo não está enxergando isso. Pés como bronze polido, né? O povo não está andando nos caminhos corretos. Certo? Eis que eu lanço sobre uma cama em grande tribulação, e os que começam a adultério com ela e não se arrependerem de suas obras, eu ferirei seus filhos de morte, e todos que relou saberá que eu sou aquele que sonda a mente e coração, e darei cada um de acordo com suas obras. Então aqui o que vai acontecer com essa igreja? Passar pela grande tribulação. Todo mundo dessa igreja vai para a grande tribulação? Não. Esse aqui não é uma coisa assim que você diz, é porque eu sou da igreja de Tiatira, eu vou para a grande tribulação, porque eu sou de não sei o quê. Não. Se você obedece, você se separa do espírito de Jezabel, das coisas sacrificadas ao ídolo, você não vai ser contado nessa condição. Certo? Dentro da própria igreja, você separa os fiéis dos infiéis, os sábios dos tolos. Certo? Mas os tolos que tiverem essas coisas terão essas consequências. Tá bom? Isso vale para todas. Peraí. Mas para você e para os outros que estão em Tiatira, para aqueles que não têm essa doutrina e não conhecem o que chamam as profundezas de Satanás, eu digo a vocês, não vou impor outro fardo a vocês. Tá vendo? Acabei de falar, acabou de confirmar. Quer dizer, tem pessoas que não estavam seguindo essas profundezas malignas, né? E eles não tinham essa doutrina da Jezabel. Então, Deus não vai ficar exigindo uma coisa que não precisa. Ele sabe que eles estão sendo fiéis.
Mas ao que você tem, segure firme até que eu venha. Aquele que vencer e cumprir as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, né? Porque a Jezabel também gosta de governar, né? Então vai ter uma autoridade superior a ela. E ele as governará com vara de ferro, serão quebradas com vaso de oleiro, como também eu recebi de meu pai, eu darei a ele a estrela da manhã. A estrela da manhã significa que você participa do arrebatamento. Jesus vem na madrugada como um ladrão, leva embora todo mundo. Quando é sol da justiça, ele está voltando para a batalha do Armagedon. Então não queira acordar na batalha do Armagedon, quando ele vem em sol de justiça. Acorde agora, porque a estrela da manhã está vindo. Quem tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito ouça. Para Sardes. Autoridade. Escreva o mensageiro que lá em Sardes, aquele que tem os 7 espíritos de Jeová e as 7 estrelas. Então aqui são os 7 espíritos, né? A apresentação que Jesus está fazendo. Conheça as suas obras, que tens fama de que está vivo e está morto. Então aqui, ó, já é gente com problema sério. Vigiai e afirmai os demais que estão para morrer. Tá? Gente que já estava morto espiritualmente. Porque eu não achei suas obras perfeitas. A gente não cumpria nada certo diante de Jeová. Leia-se então do que você recebeu e ouviu. Guarde e se arrepende. Quer dizer, quem está vivo, cuidado para não morrer e se arrepender. Pois se não vigiar, irei sobre você como um ladrão. Então essa igreja aqui, ó, vai ver o dia e a hora que Jesus vai vir e levar todo mundo embora numa madrugada. E você não saberá a hora que irei sobre você. Certo? Vou até voltar lá no Apocalipse, porque agora nós vamos chegar num assunto bem sério. Pérgamo é na Sardes, né? É na Sardes. Verso 3. Lembre-se, então, do que você recebeu, ouviu. Guarde e arrependa-se, pois se você não vigiar, eu virei sobre você como ladrão, e você não saberá a hora que eu irei sobre você. Então, não, quando uma frase tem 2 nãos, você pode cortar os 2 não e a frase fica positiva. Se você não almoçar, não come a sobremesa. Portanto, se você almoçar, você come a sobremesa. Se você não vigiar, virei como um ladrão e você não saberá. Portanto, se você vigiar, você vai saber. Então, aí, mas você fala assim, não, mas Jesus não falou o dia nem a hora, como é que essa igreja vai saber? Ah, tudo bem, vamos responder isso. Jesus, quando ele estava na carne, ele não sabia dia na hora, mas na hora que Deus, o Pai, falar para ele lá no céu, o dia e a hora, todo mundo aqui na terra já pode orar perguntando. Entendeu? Porque foi liberado para o noivo, a noiva precisa saber do casamento. Como é que o noivo vai ficar sabendo a hora e a noiva não sabe? Como é que ela vai se aprontar? Na hora que Deus, o Pai, liberar lá para Jesus, se é que ele já não liberou, o dia e a hora, então, o Senhor, você pode orar que Deus vai te mostrar o dia e a hora. Certo? Isso é uma questão do quê? Do estreitamento do tempo. Você não sabe o dia nem a hora por causa que lá você estava no passado, agora está estreitando, e você tem que estar pronto. Quando ele chegar lá, as virgens tolas ficaram para a grande tribulação, por quê? Porque o noivo chegou com a limusine, desceu o motorista, ele estava todo de terno branco, bateu na porta, disse que minha querida, vamos nos casar. Ai, querido, estou todo descabelada, as crianças, não sei o que, aqui em casa, está todo mundo sujo, não deu tempo de tomar banho. É assim que o povo está tratando a volta de Jesus. Agora, quando chega o noivo, desce na limusine e fala, querida, vamos nos casar. Ai, meu amor, estou pronta. Você acha que eu estou linda? Olha só o meu cabelo, estou linda. Olha o vestido, dá uma voltinha, pega na mão dele e vai para o casamento. Entendeu? É assim que Jesus quer, gente, pelo amor de Deus, mas claro que isso só se eu rasgar o céu. O que é você estar pronto? Já vamos lá. É você limpar. Você não está perfeito, você vai errar. Eu briguei com a Índia essa semana. A gente vai errar, mas a gente está lavando toda hora, todo dia. Não tem perfeição aqui na terra, mas tem uma disposição de andar com Jesus e não querer mais nada e sair fora desse negócio aqui que está doido. Esse mundo pirou o cabeção, espanou a rosca. Você vai trabalhar para dar comida para seus filhos. E só por isso. Não tem mais plano aqui nessa terra, não tem mais projeto.
Para que projeto nesse mundo? Você está encerrando. Joga teu projeto lá para o milênio. Daqui 3 anos e meio você volta aqui com o milênio. Aí você pode fazer tudo. Fazenda, casa, carro, tudo que você quiser. Mas Deus vai te dar lá. Não precisa ser agora, no governo do anticristo. Mas como é que fala? Obstinação doida. Vigiai e afirmai os demais que estão para morrer, porque eu não achei as obras perfeitas. Lembre-se então de que você recebeu, ouviu e guarde, e arrependa-se, pois se não vigiar, não saberá, eu virei como ladrão. Elogio. Mas você tem algumas pessoas em Sardes que não mancharam suas vestes, eles caminharão comigo vestes brancas, pois são dignos. Tem sempre o bom e o ruim dentro da igreja. A promessa está aqui. Está tudo em Apocalipse, eu não vou ler, tem um Salmo 2. Salmo 2, 8, 9. É o 572, né? Era comentário do quê? Vamos ver, 572 como também recebi do meu pai. Vamos ver lá, Salmo 2. Salmo 2, verso 8 e 9. Pede-te e eu te darei os gentios por herança. E os fins da terra por tua possessão. Tu os esmagarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de um oleiro. Então, Jesus é o herdeiro dessa promessa e está repartindo ela com essa igreja. O governo do milênio está sendo repartido com essa igreja. É isso que está aqui. Igreja de Sardes, que tem os 7 espíritos, né? Que estão com as obras imperfeitas, uns que estão mortos, mas aqueles que estão vivos vão conseguir vencer. Amém? Aquele que vencer será, olha só, engraçado, que essa palavra aquele que vencer, vamos olhar para trás, eu sempre gosto de comparar, se ele falou aquele que vencer, será que ele falou aquele que vencer para os outros, Angel? Falou? Vê, aqui vencer, sim, falou, então vamos, estou vendo, preste atenção agora, né? Então vamos lá. Éfeso, ao que vencer falou. Esmirna, ao que vencer falou. Agora nós estamos na Sardes, né? Pérgamo, aquele que vencer falou. E agora estamos no Tiatira. Estamos na Tiatira, Na Sardes, ao que vencer. Tiatira. Não, na Sardes, agora já estamos na Sardes. Então, ao que vencer. Então, gente, preste atenção. Por que ele vai precisar falar para a pessoa vencer? Será vestido de veste branca, eu não irei apagar seu nome do livro da vida, confessarei seu nome perante o Pai, perante os anjos, quem tem ouvido para ouvir, as igrejas. Por que ele está falando ao que vencer? Porque a pessoa ficou no arrebatamento. Porque se tivesse sido arrebatado, não precisava vencer nada, já tinha vencido. Entende? Agora vem a igreja fiel. Que eu vou terminar aqui, porque já são 9h07, deixar os comentários para a gente terminar às 9h30. Para Filadélfia, autoridade, escreva o mensageiro daquele lá em Filadélfia, isso que diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave da Bíblia, que essa igreja está irrepreensível, presta atenção. Quem abre, ninguém fecha, quem fecha, ninguém abre. O que ele está querendo dizer? Que essa igreja vai receber a chave do céu, vai subir e descer, para salvar os outros, que estão na tribulação. Eu conheço suas obras, que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar, porque embora você tenha pouca força, você manteve minha Torá, minha lei, e você não negou meu nome no meio do povo. Não teve vergonha de falar que é cristão. E Deus, o céu vai ficar aberto para você. Você vai ser transformada, vai ficar subindo e descendo para ajudar o povo aqui embaixo. Eis que eu entrego as assembleias de Satã, aqueles que se afirmam de ser de Israel e não são. Quer dizer, até os satanistas vão se ajoelhar diante de você. Vou fazer ele se prostrar aos seus pés, reconheça que eu te amei. Aí tem vários comentários que nós vamos ler. Porque você foi paciente, guardou a minha palavra, e também eu vou mantê-la da hora da prova que advir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. Então vai vir uma grande provação. E, gente, isso aqui está agora, 2024, falta colocar aqui 2024, 2025. Só está faltando isso nessa carta aqui.
Eis que voltarei em breve, retenha o que você tem, para que ninguém pegue sua coroa. Você já está com a coroa, segura ela. Ao que vencer, farei uma coluna do templo do meu Deus, de Jeová, e ele nunca mais sairá dela. Escreverei nele o nome do meu Elohim, o nome da cidade do meu Elohim, o nome de Jerusalém, que está desce do céu, de Jeová também escreverei meu nome. Não, pronto, você está selado. Amém, amém, amém. E tem ouvido para eu dizer, está selado. Mas o que tem que fazer para ser selado? Esperar a volta até a última hora do arrebatamento. Coroa. Já está com a coroa. Amém, amém, amém. Laodiceia. Isso aqui inclui todas as igrejas, inclui todas as pessoas que estão prontas e as que não estão prontas. E a Laodiceia é a última. Tá bom? Eu vou deixar a Laodiceia para a próxima aula, que assim a gente ainda volta no tema das igrejas, e aí pode ser que venha mais pessoas na próxima aula. Vamos aos comentários. Quem gostaria de fazer algum comentário aí? Pode falar, pastor Jones. Amém, amém. Que a paz de Jesus esteja com todos, né? Eu acho que a irmã ali está sentindo fogo aí, pastor Lucas. Eu acho que ela está pegando nela aí. Tá. Amém, minha filha. Amém. Amém, né? Não, é assim, não, realmente, né? O que eu queria comentar é assim, a gente vê, né, pastor Lucas, que o Espírito Santo ele está fazendo esse movimento final de preparar a noiva mesmo, né? Tá colocando o vestido nela, tá colocando tudo, né? As joias, né? Porque a gente vê lá que Paulo ele diz que Jesus Cristo vai buscar uma igreja pura, santa, sem ruga, sem mácula e sem defeito, né? Né? E a gente faz esse raciocínio, será que a igreja está assim hoje? Será que ela está nessa condição tão maravilhosa assim, né? Mas o Espírito Santo está fazendo esse, né, pastor Lucas, a hora que na obra, né? A hora que a igreja subir, a igreja vai estar assim, ela vai estar, eu creio, amém. Né? E a gente sabe que o avivamento vai fazer essa obra aí, né, pastor Lucas? De preparação dessa noiva, né? Amém, Jesus? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu já vou ter que sair, tá? Já vou, mas glória a Deus. Era isso que eu ia falar, tá, pastor Lucas? Glória a Deus aí. Tá bom. Deus abençoe a todos. Amém. Então, se ninguém tiver mais um comentário, para não ficar o vídeo extenso e as pessoas também assistir depois, né? Vamos orar ao Senhor, né? E agradecer. A Angie já orou. Gessiane, você pode orar, agradecer? Você já está em casa. Tá, posso orar. Tá bom. Senhor meu Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento aqui de esclarecimento da Tua palavra, através do meu irmão Lucas. Obrigada, amigo Espírito Santo, pela obra que o Senhor tem feito, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, nos dando, Senhor, o discernimento, o entendimento, o aprofundamento, Senhor, da Tua palavra. Obrigada, meu Deus querido, para que possamos, Senhor, estar firmes no Teu caminho. Cada dia, Senhor, estar fortalecido na tua força, no Teu querer, no Teu efetuar. Obrigada, meu Deus querido, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Fiquei aqui para então, nós começamos 21 e 18. A paz, pastor, a paz todo mundo. Paz, irmã Gerciane. Nós começamos 21 e 18, né? Então, mais ou menos deu uma hora de aula, né? Contando com oração e tudo. Tá bom? Então, eu vou parar aqui a gravação, né? Se vocês quiserem comentar qualquer outra coisa, pode comentar. Eu não posso falar nem do bigodinho, mas